Quanto mais ela parece se afastar, maior pode ser o interesse dela por você. Parece loucura? Talvez, mas essa é uma das maiores contradições da psicologia feminina. A maioria dos homens acredita que quando uma mulher se distancia, significa apenas uma coisa: ela perdeu o interesse. E justamente por acreditar nisso, acabam cometendo o maior erro possível. Correm atrás, imploram por atenção, enviam mensagens sem parar e fazem de tudo para recuperar o que acham que está acabando. O resultado? Ela se afasta ainda mais. Mas e se eu te dissesse que, em muitos casos, o afastamento não significa falta de interesse? E se, na verdade, ele acontecer justamente quando ela começa a sentir algo mais forte? Isso não significa que toda mulher faz isso, nem que toda distância seja um sinal positivo. Cada pessoa é diferente. Porém, existem padrões de comportamento que aparecem com muita frequência quando emoções intensas entram em jogo. Medo de se machucar, insegurança, necessidade de proteger a própria imagem ou até o desejo de entender melhor o que está sentindo podem fazer alguém agir de maneira completamente diferente do que o coração realmente deseja. E é exatamente aqui que muitos homens interpretam tudo da forma errada. Enquanto ela tenta organizar as próprias emoções, ele interpreta o silêncio como rejeição. Enquanto ela observa como ele reage, ele demonstra desespero. Enquanto ela espera maturidade, ele entrega ansiedade. E sem perceber, acaba destruindo uma conexão que ainda tinha grandes chances de crescer. O problema é que poucos homens entendem a diferença entre uma mulher que perdeu completamente o interesse e uma mulher que está emocionalmente confusa. Para quem olha de fora, os dois comportamentos podem parecer idênticos. Mas, quando você aprende a identificar os sinais certos, percebe que existe uma enorme diferença. Neste vídeo, vamos explorar alguns dos comportamentos mais comuns que podem explicar por que uma mulher se afasta, justamente quando parece estar mais envolvida emocionalmente. Não para criar falsas esperanças, nem para incentivar jogos emocionais, mas para entender melhor como certas reações humanas funcionam e evitar interpretações precipitadas. No final, você provavelmente vai perceber que muitas situações que pareciam fazer sentido, na verdade, escondiam uma dinâmica completamente diferente daquilo que você imaginava. 1. Ela tem medo de se apegar. Existe uma ideia que muitos homens nunca consideram. Às vezes, o maior motivo para uma mulher se afastar não é a falta de interesse, mas o medo do que está começando a sentir. Quando uma conexão se torna mais forte, surgem dúvidas. Ela pode começar a pensar se vale a pena se envolver, se você realmente é quem aparenta ser, ou se no futuro acabará se machucando. Em vez de demonstrar essas inseguranças, algumas mulheres preferem criar um pouco de distância. Para muitos homens, esse comportamento parece uma rejeição. E é aí que tudo muda. Eles entram em desespero, mandam mensagens o tempo todo, cobram explicações ou tentam convencer a mulher a voltar a agir como antes. Sem perceber, acabam confirmando justamente aquilo que ela mais temia: falta de equilíbrio emocional. Por outro lado, um homem que entende que nem todo afastamento significa desinteresse reage de forma diferente. Ele respeita o espaço, continua vivendo a própria vida, e mantém a calma. Essa postura transmite segurança e maturidade, duas características que costumam ser muito valorizadas em qualquer relacionamento. Isso não significa que você deva ignorar alguém ou interpretar toda a distância como um sinal de interesse. Algumas pessoas simplesmente seguem caminhos diferentes, e isso faz parte da vida. O ponto é evitar tirar conclusões precipitadas. Quando você aprende a não reagir por impulso, passa a enxergar as situações com muito mais clareza. E, muitas vezes, essa tranquilidade vale mais do que qualquer tentativa desesperada de manter alguém por perto. 2. Ela observa sua reação ao distanciamento. Uma das coisas que poucas pessoas admitem é que a forma como você reage sob pressão revela muito mais sobre você do que qualquer conversa. Quando uma mulher diminui o contato, nem sempre ela está criando um teste de propósito. Muitas vezes, ela apenas observa naturalmente o que acontece. Sua reação acaba mostrando se você é alguém seguro
ou se depende completamente da atenção dela para se sentir bem. É nesse momento que muitos homens entregam sinais de insegurança. Começam a cobrar respostas, perguntam repetidamente o que aconteceu, fazem suposições negativas e transformam uma pequena mudança em um grande problema. Quanto mais tentam recuperar o controle da situação, mais demonstram que perderam o controle das próprias emoções. Já um homem emocionalmente maduro entende que nem toda mudança precisa de uma resposta imediata. Ele respeita o tempo da outra pessoa, continua focado na própria rotina e evita criar conflitos antes mesmo de saber se existe um problema de verdade. Curiosamente, essa tranquilidade costuma causar muito mais impacto do que insistir por atenção. Ela percebe que está lidando com alguém que não toma decisões movido pela ansiedade e que sabe lidar com momentos de incerteza sem perder a própria identidade. Isso não garante que a relação dará certo. Nenhuma atitude oferece essa garantia, mas demonstra uma qualidade rara: equilíbrio emocional. E relacionamentos saudáveis costumam ser construídos por pessoas que conseguem enfrentar momentos difíceis, sem transformar cada silêncio em uma crise. No fim das contas, a maneira como você reage quando as coisas ficam incertas pode dizer muito mais sobre você do que a forma como age quando tudo está indo bem. 3. Nem toda mulher sabe demonstrar interesse. Existe um grande equívoco que faz muitos homens desistirem cedo demais: acreditar que quando uma mulher está realmente interessada, ela sempre vai demonstrar isso de forma clara. Na prática, nem sempre acontece assim. Assim como muitos homens escondem sentimentos para não parecerem vulneráveis, algumas mulheres também têm dificuldade para demonstrar o que sentem. O medo de criar expectativas, de parecer emocionada demais, ou de acabar se decepcionando, pode fazer com que ela haja de forma mais reservada, justamente quando o interesse aumenta. Isso gera uma enorme confusão. Você espera mais iniciativa dela, ela espera mais segurança da sua parte. Os dois interpretam o comportamento um do outro da maneira errada, e uma conexão que poderia crescer acaba esfriando por falta de comunicação. O problema é que muita gente confunde discrição com desinteresse. Uma resposta mais curta, um dia de silêncio ou uma postura mais cautelosa nem sempre significam que ela perdeu a vontade de continuar conhecendo você. Ao mesmo tempo, também é importante não criar ilusões. Interesse verdadeiro costuma aparecer, ao longo do tempo, por meio da consistência, da atenção e da disposição para manter contato. O segredo está em observar o conjunto das atitudes, não apenas um momento isolado. Homens emocionalmente inteligentes entendem que pessoas diferentes demonstram sentimentos de maneiras diferentes. Em vez de reagirem impulsivamente a cada mudança de comportamento, eles observam padrões, mantêm a calma e deixam que o tempo revele as verdadeiras intenções. Muitas vezes, quem sabe esperar e interpretar a situação com equilíbrio evita cometer erros que acabam afastando alguém que ainda estava tentando entender os próprios sentimentos. 4. Ela não quer parecer fácil. Vamos falar de uma verdade que muitos homens precisam ouvir. Nem toda demora, cautela ou distância significa desinteresse. Às vezes, ela apenas não quer acelerar algo antes de ter certeza de que vale a pena. O problema é que muitos homens perderam o hábito da paciência. Vivemos em uma época em que tudo parece precisar acontecer imediatamente. Se ela não responde rápido, já assumem que acabou. Se ela não demonstra tudo de uma vez, concluem que existe outro homem na história. Esse tipo de pensamento impulsivo faz você enxergar problemas onde talvez eles nem existam. Uma mulher pode preferir ir devagar, porque valoriza a própria imagem, porque já teve experiências ruins, ou simplesmente porque acredita que um relacionamento saudável precisa de tempo para ser construído. Isso não é um jogo em todos os casos. Muitas vezes, é apenas uma forma de proteção. Agora vem a parte que poucos homens gostam de ouvir. Se a sua confiança desaparece toda vez que ela muda um pouco o comportamento, talvez o problema não esteja nela. Talvez esteja na necessidade constante de validação. Homens que vivem correndo atrás de respostas acabam transmitindo ansiedade. Já aqueles que têm objetivos, rotina, autoestima e equilíbrio não precisam implorar por atenção. Eles entendem que interesse verdadeiro não nasce da pressão, mas da convivência e da confiança construída aos poucos. Então acorde para isso.
Maturidade não é convencer alguém a gostar de você. Maturidade é manter sua postura, respeitar o tempo das pessoas e nunca colocar sua paz nas mãos da resposta de uma única mensagem. 5. O medo de ser rejeitada. Também existe. Muitos homens acreditam que apenas eles têm medo da rejeição, mas essa é uma visão incompleta. A verdade é que muitas mulheres também sentem insegurança quando começam a gostar de alguém. A diferença é que esse medo nem sempre aparece de forma evidente. Em vez de buscar mais proximidade, algumas preferem diminuir o ritmo para proteger as próprias emoções. Elas podem pensar: e se eu demonstrar demais e ele perder o interesse? Ou, e se eu estiver interpretando tudo errado? Essas dúvidas são mais comuns do que muita gente imagina. O erro acontece quando o homem interpreta esse comportamento como uma resposta definitiva. Em poucos dias, cria uma história inteira na cabeça. Conclui que não há mais interesse e muda completamente sua atitude. Às vezes, os dois estavam inseguros ao mesmo tempo, mas nenhum deles teve paciência para deixar a relação evoluir naturalmente. Isso mostra uma lição importante. Nem sempre as pessoas agem de acordo com o que sentem. Emoções como medo, orgulho e experiências passadas podem influenciar a forma como alguém se comporta, principalmente no início de uma conexão. Por isso, evite tirar conclusões com base em um único momento. Observe se existe interesse ao longo do tempo, se há reciprocidade e disposição para manter contato. Esses sinais costumam dizer muito mais do que um dia de silêncio ou uma conversa mais curta. No fim, relacionamentos saudáveis não são construídos por quem nunca sente medo. São construídos por pessoas que aprendem a lidar com as próprias inseguranças, sem deixar que elas controlem todas as suas decisões. 6. Ela testa sua segurança emocional. Existe uma característica que costuma chamar muito mais atenção do que beleza, dinheiro ou frases de efeito: estabilidade emocional. Sem perceber, muitas mulheres acabam observando como um homem reage quando as coisas não acontecem exatamente como ele esperava. Não porque estejam planejando um teste, mas porque as situações do dia a dia revelam quem cada pessoa realmente é. É fácil parecer confiante quando tudo está dando certo. O desafio aparece quando surge uma demora na resposta, um compromisso é adiado ou os planos mudam. É nesses momentos que muitos homens deixam a ansiedade assumir o controle. Eles começam a cobrar explicações, fazem suposições negativas e transformam pequenos acontecimentos em grandes conflitos. Em vez de transmitir confiança, demonstram que qualquer mudança é suficiente para abalar seu equilíbrio. Um homem seguro entende que imprevistos fazem parte da vida. Ele não precisa de confirmação constante para acreditar no próprio valor. Isso não significa aceitar desrespeito ou ignorar sinais claros de falta de interesse. Significa apenas não reagir por impulso antes de entender a situação. Quanto mais você desenvolve essa estabilidade, menos depende da aprovação dos outros para manter sua tranquilidade. Isso muda completamente a forma como as pessoas enxergam você. No fim das contas, segurança emocional não é fingir que nada importa. É saber controlar as próprias reações, agir com maturidade e não permitir que o medo da rejeição determine suas atitudes. Essa postura fortalece qualquer relacionamento saudável e evita que decisões importantes sejam tomadas no calor das emoções. 7. Quando você corre atrás, algo muda. Existe uma diferença enorme entre demonstrar interesse e passar a impressão de que sua felicidade depende da atenção de outra pessoa. Infelizmente, muitos homens confundem essas duas coisas. Quando uma mulher percebe que qualquer pequena mudança no comportamento dela faz você abandonar sua rotina, esquecer seus objetivos e viver esperando uma mensagem, a dinâmica da relação muda. Sem querer, você transmite a ideia de que ela ocupa o centro da sua vida, mesmo antes de existir um relacionamento sólido. Isso pode criar um desequilíbrio. Relações saudáveis costumam nascer quando duas pessoas têm suas próprias vidas, seus interesses e seus objetivos. Quando apenas um lado faz todo o esforço para manter a conexão, a relação começa a perder naturalidade. É por isso que insistir o tempo todo raramente produz o efeito esperado. Demonstrar interesse é saudável, mas insistir repetidamente depois de sinais claros de falta de disponibilidade ou de reciprocidade pode gerar desgaste para ambos.
Aqui está uma verdade que muitos homens precisam aceitar. Ter autoestima significa continuar vivendo sua vida, independentemente da resposta de alguém. Você pode gostar de uma mulher, investir na conexão e ainda assim manter seus compromissos, amizades, trabalho e planos pessoais. Quando sua vida gira apenas em torno da atenção dela, você entrega um peso que nenhuma pessoa deveria carregar. Lembre-se, o objetivo nunca deve ser convencer alguém a ficar. O objetivo é construir uma conexão em que o interesse aconteça de forma natural e recíproca. Quando existe equilíbrio, ninguém precisa implorar por atenção, nem viver tentando provar o próprio valor. Esse é o tipo de postura que transmite maturidade e fortalece qualquer relacionamento. 8. Ela quer sentir que você tem valor próprio. Existe um detalhe que muitos homens ignoram. Uma mulher pode admirar você pelo modo como conduz a própria vida muito antes de admirar qualquer outra qualidade. Quando um homem tem objetivos, respeita o próprio tempo e não abre mão da própria identidade para agradar alguém, ele transmite uma sensação de segurança. Não porque esteja tentando impressionar, mas porque demonstra que sua felicidade não depende exclusivamente de um relacionamento. O contrário também acontece. Alguns homens mudam completamente sua rotina quando conhecem uma mulher. Cancelam compromissos, deixam amigos de lado, abandonam projetos e passam a viver em função da atenção dela. A intenção pode ser boa, mas a mensagem que isso transmite nem sempre é. Relacionamentos saudáveis não exigem que você deixe de ser quem é. Pelo contrário, eles funcionam melhor quando cada pessoa continua cultivando sua própria vida enquanto constrói algo em conjunto. É justamente isso que muitas mulheres procuram. Alguém que saiba amar sem perder a própria essência. Alguém que ofereça companhia e não dependência. Que compartilhe a caminhada, em vez de fazer da outra pessoa o único motivo da própria felicidade. Isso não significa parecer frio ou distante. Significa entender que autoestima e equilíbrio são qualidades que fortalecem qualquer conexão. Quando você conhece o próprio valor, deixa de buscar validação o tempo todo e passa a agir com muito mais tranquilidade. No fim, pessoas confiantes não precisam convencer ninguém de que têm valor. Elas demonstram isso pelas atitudes, pela forma como vivem e pela maneira como se respeitam. E esse tipo de confiança costuma ser muito mais marcante do que qualquer tentativa de impressionar alguém. 9. O silêncio pode revelar muito mais que as palavras. A maioria dos homens tem medo do silêncio. Quando uma conversa diminui, a primeira reação costuma ser preencher o vazio com mensagens, perguntas e tentativas de manter o contato a qualquer custo. Mas existe uma lição importante aqui. O silêncio também comunica. Ele mostra quem toma iniciativa, quem demonstra interesse de forma espontânea e quem está realmente disposto a investir na conexão. Quando você tenta controlar cada momento da conversa, acaba impedindo que esses sinais apareçam naturalmente. É justamente nos períodos de menor contato que muitas respostas surgem. Se existe interesse dos dois lados, a conversa tende a voltar de maneira espontânea. Se apenas uma pessoa sustenta toda a interação, isso também acaba ficando evidente com o tempo. Muitos homens desperdiçam energia, tentando interpretar cada minuto sem resposta. Criam teorias, imaginam cenários negativos e deixam a ansiedade dominar suas atitudes. Enquanto isso, esquecem de viver a própria vida. Aprenda uma coisa: nem todo silêncio precisa ser combatido. Às vezes, ele apenas faz parte da rotina. As pessoas trabalham, estudam, resolvem problemas e nem sempre conseguem manter o mesmo ritmo de conversa todos os dias. Ao invés de reagir imediatamente, observe o contexto. Veja como a pessoa age ao longo do tempo, e não apenas em um único dia. Consistência vale muito mais do que momentos isolados. No fim, quem sabe lidar com o silêncio demonstra confiança. E confiança é construída quando você entende que uma conexão saudável não depende de contato constante, mas de interesse mútuo, respeito e disposição para manter a relação de forma natural. 10. O homem que entende. Isso. Sai na frente. Depois de tudo o que vimos, existe uma conclusão que muitos homens demoram anos para perceber. O maior diferencial
não é saber decifrar cada atitude de uma mulher. É saber controlar as próprias reações. Quem vive tentando interpretar cada mensagem, cada silêncio ou cada mudança de comportamento acaba preso em um ciclo de ansiedade. A relação deixa de ser algo natural e passa a parecer um jogo que precisa ser vencido. O homem que realmente se destaca age de outra forma. Ele demonstra interesse sem perder a própria dignidade. Respeita o espaço da outra pessoa sem abandonar seus próprios objetivos. E, acima de tudo, entende que reciprocidade é a base de qualquer relacionamento saudável. Isso significa aceitar uma verdade que nem sempre é confortável. Nem toda mulher que se afasta está escondendo um grande interesse. Algumas apenas seguiram outro caminho, e insistir não vai mudar isso. Ao mesmo tempo, também existem situações em que um pouco de paciência evita interpretações precipitadas. A verdadeira vantagem está em saber diferenciar uma situação da outra com calma e maturidade. Quando você deixa de agir movido pelo medo da rejeição, passa a tomar decisões muito melhores. Você escolhe relacionamentos em que existe respeito, interesse mútuo e vontade de construir algo de verdade, em vez de correr atrás de sinais confusos. No final, a maior mudança não acontece na forma como as mulheres enxergam você. Acontece na forma como você passa a enxergar a si mesmo. E quando isso muda, suas escolhas também mudam. É exatamente aí que começam os relacionamentos mais saudáveis e equilibrados.